fato, sobre a questão da atividade como parecerista, não há muito para ser dito, né, como carreira jurídica. Né? Talvez, em primeiro lugar, só o que seria um parecer, e talvez o parecer nos moldes clássicos, ele praticamente é composto de dois grandes pilares. Né? Então, o parecer, normalmente, ele tem que ter a autoridade do argumento e o argumento de autoridade. Né? Então, evidentemente que, por melhor que seja um parecer assinado por um segundo-anista de direito, pouco valor tem, e mesmo que seja um grande jurista consagrado, se ele também não tiver nenhum fundamento, ou se ele for fundamentado de uma maneira absolutamente pueril, ele também não vai cumprir o seu papel de convencimento, e é para isso que são contratados os pareceres. Então, normalmente nós temos esses dois grandes pilares no pareceres. Né? Eu preciso de, pelo menos, algum jurista que tenha algum tipo de reconhecimento nacional e internacional, para que tenha algum peso aquela opinião, e evidentemente que, além da assinatura, ele precisa ser um parecer que conte com um grau de erudição que efetivamente cumpra com o seu papel de persuasão aos julgadores, sejam eles togados ou sejam árbitros. Hoje, talvez, eu acho que eu dei até mais parecer para casos de arbitragem do que para casos que serão analisados pelo Poder Judiciário. Eu acho que essa é uma situação, a única coisa que talvez venha mudando nesse mercado é que, de fato, a autoridade do argumento eu acho que tem sido cada vez mais importante. Nós já tivemos até uma época em que simplesmente a assinatura do jurista é o que contava mais. Há um causo que conta, eu acho que é inverídico, que não é verdade, mas há um causo que se conta do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele havia feito um parecer que não o pagaram depois, e a parte disse, eu acho que não tem como ele pagar, ele disse, não tem problema, ele só arrancou a folha da assinatura e isso pode levar. Ou seja, sem a minha assinatura não vale nada. Isso até pode ser correto, mas na realidade isso também passa uma ideia errada de que seria a assinatura que valeria alguma coisa, né? Principalmente hoje, e agora eu já começo a fazer uma certa ponte para a arbitragem, em que a gente vem notando uma certa americanização do processo, né, do procedimento na arbitragem, e que normalmente não é mais como a gente fazia antes, né, que escrevia o parecer, se juntava no processo arbitral e se esquecia aquilo. Em grande parte das situações hoje a gente é chamado para um cross-examination, e o que se quer num cross-examination é destruir o parecerista. Então, não é mais aquela situação de anos atrás do magister dixit, né? O professor falou, portanto, assim é. Então, se tenta o tempo inteiro destruir. Como fala o professor Marcelo Huck, ele diz o objetivo de um cross-examination é fazer aham. Né? Ou seja, tu pegar o cara em algum tipo de contradição. Né? Então, tu vai realmente passar por uma sabatina. O senhor escreveu na página 18, parecer isso e isso, mas tem um artigo seu de 2002... em que o senhor escreve tal coisa. O senhor já está na universidade há 20 anos, por que o senhor ainda não é professor titular? Por que então que o senhor deu esse parecer aqui? E não? Ou seja, há realmente uma sabatina muito grande, é esse nível. Se ainda por cima for um advogado formado na common law, eles chegam a esse nível da pessoalidade mesmo. Né? Ou seja, uma das que eu assisti, ele dizia isso, o senhor é professor há 20 anos na universidade, o senhor não é professor titular ainda. Né? Qual é a sua autoridade, então, para dizer que isso é o que vale no direito brasileiro, etc. Então, hoje em dia a gente se afasta muito desse magister dixit, né? O professor falou e é o que basta, e realmente a pessoa tem que bancar o que diz de uma maneira muito efetiva pela autoridade do argumento e não tanto pelo argumento de autoridade. Mas como eu estava conversando com o Horácio aqui, eu vou ser muito breve em relação à atividade parecerista, porque de fato essa talvez seja uma das atividades que menos se prestem a um planejamento de carreira. Né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum dos pareceristas muito efetivos no Brasil que diz, não, eu planejei a minha carreira de parecerista desde que eu estava no 3º ano da faculdade. Ou seja, de fato, essa é uma função que praticamente aparece. Né? Porque a gente se dedica a um determinado campo do estudo e vai publicando, e depois, lá, de 10, de 20 anos de carreira, você começa a ter alguma notoriedade em um campo específico do saber jurídico e as pessoas então passam a querer saber a tua opinião em algum determinado caso concreto. Né? Tem que se dar, inclusive, sorte para ser exatamente um campo que tenha relevância econômica, porque de repente a pessoa é um grande filósofo, né, de reconhecimento internacional e provavelmente ela nunca vai dar um parecer, porque os temas de filosofia não são normalmente aqueles que decidem
as grandes causas e que normalmente são necessários os pareceres, né? E também contar com uma certa cultura jurídica, né? Para a gente aqui em Santa Catarina, não há cultura do parecer, né? Então, 80% dos pareceres que eu dei sempre foram para São Paulo, para o centro do país, São Paulo, Rio, para o Rio Grande do Sul, mas fiquei super feliz em 2016, eu consegui dar 2 pareceres aqui, e fiquei muito, muito feliz, porque eu nunca tinha conseguido atuar no meu estado. Então foi claro que evidentemente daí quase sempre por valores bastante inferiores, mas eu queria muito ter essa possibilidade de atuar como parecerista em Santa Catarina, que eu tinha conseguido isso muito antes de entrar na UFSC, num caso pequeno e tal, depois nunca mais tinha conseguido trabalhar. Então, de fato, claro, é uma atividade jurídica, sem dúvida nenhuma, ela cabe bem aqui nesse nosso encontro de hoje, mas como nós falamos, de fato, ela é uma daquelas carreiras que eu acho que tem uma preparação não só menos óbvia, mas quase que impossível, né? Uma coisa quase que, digamos assim, que acontece na vida da pessoa. Até o professor Horácio disse, tu não acha que parecerista também assim? De um lado, sim. Por quê? Porque, e isso não é uma opinião minha, nem uma opinião brasileira, mas é o Philippe Fouchard, talvez a maior autoridade de arbitragem internacional da Sorbonne, que falava isso, ele é recentemente falecido, e ele dizia, na arbitragem a gente tem um country club. De fato, são poucos árbitros que trabalham com arbitragem internacional, e exatamente porque, ainda segunda e terça, agora eu estava no 14º Congresso Nacional de Arbitragem, no Rio, e um árbitro alemão dizia, olha, o que normalmente a gente precisa? Uma pessoa que tenha reconhecimento na área, né, e uma pessoa que tenha também uma estrada muito grande na questão ética, né, e que normalmente já tem aquele boca a boca de que funcionou bem como árbitro. Então, por isso que é muito difícil entrar. Né, porque esse terceiro requisito, que normalmente uma empresa que está lá com um caso de 200 milhões de dólares, mas esse cara é bom árbitro, assim, não, é a primeira vez dele. Eu não vou arriscar. Eu quero alguém com experiência. Então, nesse campo das arbitragens maiores, das câmaras mais importantes do país, é muito difícil entrar. Né? Depois que tu entra e mostra o trabalho umas 3, 4 vezes, a coisa se abre um pouco, né? Mas é muito difícil porque ninguém quer arriscar. Né? Então, por melhor que a pessoa acha que tu efetivamente possa ser, é muito difícil tu ter uma primeira oportunidade. É muito obrigado para você conseguir uma primeira oportunidade. Mas isso é esse mundo, digamos assim, dessas grandes arbitragens, da Câmara Brasil-Canadá, da CCI em Paris. O que eu acho bem legal, e aí sim dá para fazer uma carreira, eu acho que pensar numa carreira na arbitragem, porque o que se quer e o que se tem visto, e até nessas câmaras mesmo, com regulamentos especiais, como aqui na Arbitac, que em Curitiba o regulamento dele de arbitragem expedita, tem na Fiergues, vou fazer um jabá aqui também, a gente está lançando mês que vem aqui a Câmara de Arbitragem da CIF, eu exerço uma das vice-presidências, a gente também tem uma tabela de custas e o que a gente quer cada vez mais é pegar aquilo que o pessoal da Camargo me fala, um middle market, ou seja, não são só esses casos milionários, né? Mas, claro, ainda assim, a arbitragem acho que nunca vai ser para tu resolver um problema de que tu iria para pequenas causas, né? Casos de 20 mil, de 30 mil. Mas também parar com esse negócio que a arbitragem, pelo menos dessas grandes câmeras, é só para casos de 10 milhões, de 15 milhões. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar cada vez mais com casos lá de 200 mil, de 400, que hoje tem qualquer apartamento aí que tu tiver uma discussão, já vai ser um caso de 500 mil, aqui em Florianópolis, 1 milhão, qualquer apartamentinho que tu for aqui em bairro mais chique. Né? Então, é exatamente começar a popularizar isso, ou seja, ter cada vez mais casos, e aí sim dá para construir uma carreira. Né? Eu acho que daí nos escritórios modelos é um ponto interessante para tentar alavancar isso. Né? E aí, nesses casos, até uma situação de arbitragem para situações menores seria possível. Por que normalmente situação de muito baixo valor não é que seja proibido? A gente pode arbitrar um caso de R$500, não tem problema nenhum. Né? É que como normalmente uma das coisas que te leva à arbitragem é exatamente a especialização e um certo currículo do árbitro, daí o árbitro não vai querer trabalhar por R$50. Né? Porque se é um caso de R$500, se ele cobrar R$400, já ninguém, não vale a pena, porque praticamente todo o valor do litígio é o que o árbitro vai cobrar para arbitrar aquela disputa. Então, normalmente, esse é o grande problema, ou seja, né, tu não consegue levar a arbitragem
digamos assim, demandas de muito baixo custo, porque senão tu não tem como, é economicamente inviável de remunerar uma pessoa, aí tu tem que ir para o judiciário que o Estado já paga o salário do juiz. Então, ok, ele é obrigado a julgar todas as causas, né? Mas se tu vai convidar alguém para decidir um litígio teu, normalmente ele não vai fazer isso por amor, vai ser realmente uma atividade profissional, como a gente está falando aqui, e ele precisa então ser remunerado de maneira minimamente digna, né? Então esse é o grande problema para a gente não conseguir levar a arbitragem, digamos assim, para uma popularização absoluta, né? E tanto que algumas pessoas já acham que talvez a arbitragem poderia ser um substitutivo do Poder Judiciário. Nunca o será. Não é em lugar nenhum do mundo. A arbitragem ela não vem aqui para substituir o Poder Judiciário. Cada um tem um campo, né? E é um campo muito interessante. Aliás, esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, falado por um orientando meu, que advoga muito em arbitragem. Ele estava com uma demanda que normalmente vai para arbitragem no Poder Judiciário. Ele foi despachar com o juiz e o próprio juiz já se deu conta disso. Doutor, isso aqui era caso para arbitragem, né, doutor? Não devia estar aqui. Né, que era um caso complexo de construção de grandes obras, com perícias muito sofisticadas, e o juiz disse, bota 3 árbitros que são do direito construtivo, que entendem desse negócio, não traz esse pepino aqui para mim. Né? Então, quando ele disse, isso aqui era para arbitragem, né, doutor? Não devia estar aqui. Então, realmente, eu acho que são 2 mundos assim que têm públicos bem específicos, né? Claro, toda a celeuma agora é exatamente, que eu sempre fui até um pouco refratário, é jogar arbitragem nesses campos que são, digamos assim, talvez eu não esteja utilizando o termo correto, mas são mais populares mesmo, né? Agora todo mundo, todas as palestras de arbitragem, sempre vai ter alguém que vai falar de arbitragem trabalhista por causa da reforma do direito do trabalho agora, e que regularizou a arbitragem no campo trabalhista, né? Na reforma da lei de 2015, a Dilma vetou os artigos que falavam sobre a arbitragem trabalhista e direito consumidor, mas agora a reforma veio até de uma maneira que eu não gostei tanto, ou seja, eu acho que o melhor critério seria admitir arbitragem quando o trabalhador quer, né? Então o trabalhador propõe arbitragem, logo não tem abuso nenhum, e na realidade não, aqui ficou meio que uma arbitragem compulsória para o trabalhador, mas só para aquele trabalhador que ganha acima de 12 mil. Então, ou seja, não é aquele hipossuficiente clássico, né? Não é o trabalhador daquelas funções mais simplórias, ou seja, então, e já tem muita gente, muita empresa realmente fazendo cláusula arbitral para os grandes diretores, e muita gente está que ganha bem mais de 12 mil, e que em outros países eles mesmos querem ir para arbitragem simplesmente porque é mais rápido, né? Querem resolver logo esse negócio, não querem ficar 5, 6 anos, então é o empregado que quer para a arbitragem, então ótimo. A arbitragem está aberta para essas pessoas. Mas então, em relação à carreira, o que eu acho interessante é que as universidades, de fato, podem preparar melhor, né, os seus alunos para trabalhar com arbitragem. É interessante que existam professores capacitados para formar essas pessoas por uma cultura diferente de composição de litígios, de resolução de litígios. E principalmente no direito brasileiro, mas no Brasil como um todo, cada vez estão ficando mais, uma maneira assim de entusiasmar a meninada que eles adoram, está ficando cada vez mais comum a participação nas grandes competições. Aqui no Brasil a gente tem competições clássicas, como a da Camargo, que tem já tem em Porto Alegre, depois eles têm uma grande nacional, mas tem uma eliminatória sul, uma do centro do país. Outras instituições começam a fazer competições de arbitragem, daí com casos simulados. Normalmente é uma coisa que estimula muito os meninos da graduação, né? Existem daí, claro, competições do mundo inteiro. Às vezes tem problema de verba, né? Mas tem talvez o mais famoso de todos, que é o Wismut, em Viena. Teve uma equipe da USP que foi agora pela primeira vez. As equipes do centro do país vão há muitos anos. O pessoal da USP agora tirou o 2º lugar na competição de Madrid, que é uma competição muito respeitada também. Uma outra equipe da USP foi já 2, 3 vezes para Camargo, foram para uma competição no Uruguai. Então, esse é um tipo de incentivo que eu acho que ajuda muito a formar uma certa cultura da arbitragem e uma cultura de uma arbitragem bastante sofisticada e bastante segura, que é o que a gente quer, né? Então, isso eu acho que seria algo interessante, exatamente para as pessoas que trabalham com o ensino jurídico, tentar fomentar nas suas instituições. Me parece que realmente é o caminho, e o ordenamento jurídico brasileiro
está abrindo as portas exatamente para que a arbitragem saia cada vez mais, digamos assim, desse certo pedestal elitista, que é uma arbitragem somente para os grandes casos, milionários, etc., e fique realmente uma coisa mais acessível, né? Como eu disse para vocês, acho que ainda não é o caso aqui, a gente não vai usar arbitragem para casos de 5 mil, de 2 mil, né? Pelo menos não uma arbitragem institucional, cheia de regras, talvez uma coisa assim muito só coloquial, de repente usar um vizinho como árbitro para um problema entre dois outros vizinhos, aí ele pode fazer de repente até de graça, mas se for uma coisa mais sistemática, profissional, a gente tem realmente um piso, né? Mas o que a gente quer é baixar cada vez mais, e acho que está acontecendo. Esse piso está baixando cada vez mais, e eu acho que vai ser muito comum em causa. Agora, eu estou com um problema aqui, uma disputa com o construtor no meu apartamento, que eu comprei, que vale 400 mil reais, e não tem porquê agora a gente ficar 12 anos no Poder Judiciário discutindo isso. O que muitos estudos também mostram que a arbitragem tem sido a preferência de todas as grandes causas. Por quê? Porque eu disse, mas por que? Se a arbitragem daí, às vezes o custo nessas grandes causas, só de árbitro, às vezes uma pessoa tem que pagar 200 mil reais, mais 100 mil reais por uma câmara arbitral. Imagina que absurdo. Tudo bem que a demanda é de 30 milhões, mas tem que pagar 300, 400 milhões, e o judiciário está aí quase de graça, o juiz já tem o salário dele pago. Mas é que os estudos de direito e economia têm mostrado que nessas grandes causas, como os advogados e os peritos são muito caros, o fato daquele grande advogado caro ter que litigar por 15 anos, no final sai muito mais caro. Então, uma pesquisa da CCI de Paris mostrou que nas grandes causas, o custo do árbitro da Câmara, que em valores absolutos sempre nos assusta por ser muito alto, era um valor que não chegava a 1/3 do custo total do processo. Ou seja, o verdadeiro custo eram dos grandes advogados, dos peritos, dos pareceristas, acabavam sendo 3, 4, 5 vezes mais caro do que os custos com árbitros e com câmaras. Por isso, então, que os grandes casos costumam hoje cada vez mais ir para a arbitragem, porque é mais rápido, é sigiloso, é especializado e, nesses casos, por incrível que possa parecer, contrariando o senso comum, é mais barato. Então, e nesse sentido, eu acho que, de fato, a arbitragem é algo que veio para ficar. Desde 96, a nossa lei ela tem aumentado e crescido de maneira muito exponencial no país, né? Isso é uma unanimidade, ninguém discorda disso. Então, eu acho que realmente motivar, não só com disciplinas específicas, mas também com grupos de alunos participando de competição, me parece que seriam as duas estratégias mais interessantes para motivar os alunos num campo que, indubitavelmente, é um campo profissional em crescimento. Acho que era basicamente isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigado de novo pelo convite, obrigado pela atenção.